Hoje vamos contar história arrepiante de arrepiar os cabelos nas histórias contadas que me parecem reais. Mas antes de tudo, inscreva-se em nosso canal Mistério Revelado quando estiver histórias novas para seres contadas. O YouTube vai te notificar assuntos novos para o canal Mistério Revelado. Pois bem, vamos contar os contos da história do lobisomem. Lobisomem é uma criatura folclórica que está presente no folclore brasileiro, embora seu surgimento remeta à Europa. É conhecido por ser um homem que se transforma em lobo em noites de lua cheia e sai em busca de vítimas para poder alimentar-se do sangue delas, ou simplesmente matá-las. Essa lenda é conhecida mundialmente, e aqui no Brasil existem inúmeras variações regionais dela. Lobisomem ou licantropo. Tais lendas são muito antigas e encontram a sua raiz na mitologia grega. Segundo as metamorfoses de Ovídio, Licaão, o rei da Arcádia, serviu a carne de Árcade a Zeus e este, como castigo, transformou-o em lobo. Uma das personagens mais famosas foi o pugilista Arcádio da Marco da Parrásia, herói olímpico que assumiu a forma de lobo 9 anos após um sacrifício a Zeus Liceu, lenda atestada pelo geógrafo Pausânias. O lobisomem é um conceito difundido no folclore europeu, possuindo diversas variantes relacionadas a um desenvolvimento em comum de uma interpretação cristã do folclore europeu do período medieval. Desde o início do período moderno, as crenças dos lobisomens também se espalharam para o Novo Mundo com o colonialismo. A crença nos lobisomens desenvolveu-se em paralelo à crença nas bruxas, no final da Idade Média e no início do período moderno. Tal como os julgamentos de bruxaria como um todo, o julgamento de supostos lobisomens surgiu no que hoje é a Suíça, especialmente Valais e Vaud, no início do século XV e espalhou-se por toda a Europa no século XVI, atingindo o pico no século XVII e diminuindo no século XVIII. A perseguição aos lobisomens e o folclore associado fez parte do fenômeno da caça às bruxas, embora marginal, estando as acusações de licantropia envolvidas apenas numa pequena fração dos julgamentos de bruxaria. A licantropia, transformação em lobo, foi muitas vezes misturada com acusações de montarem ou encantar lobos. O caso de Peter Stump, 1589, levou a um pico significativo no interesse e na perseguição de supostos lobisomens, principalmente na Europa de língua francesa e alemã. O fenômeno persistiu durante mais tempo na Baviera e na Áustria, com a perseguição aos encantadores de lobos registrada até bem depois de 1650, tendo os casos finais ocorrido no início do século XVIII na Caríntia e na Estíria. Segundo lendas mais modernas, para matar um lobisomem é preciso acertá-lo com artefatos feitos de prata, sendo a bala de prata o mais conhecido deles. O tema europeu do lobisomem diabólico devorando carne humana remonta a um desenvolvimento comum durante a Idade Média no contexto do cristianismo, embora as histórias de humanos que se transformam em lobos tenham as suas raízes em crenças pré-cristãs anteriores. Sua origem comum subjacente remonta à mitologia proto-indo-europeia, onde a licantropia é reconstruída como um aspecto da iniciação da classe guerreira Córios, que pode ter incluído um culto focado em cães e lobos identificados com uma faixa etária de guerreiros jovens solteiros. 5. A visão geral comparativa padrão deste aspecto da mitologia indo-europeia é M. Cecconi, 1987. Algumas referências a homens se transformando em lobos são encontradas na literatura e no folclore da Grécia Antiga. Heródoto, em sua obra Histórias, escreveu que, de acordo com o que os citas e os gregos estabelecidos na Sítia lhe contaram, os Neuri, que era uma tribo ao nordeste da Sítia, eram todos transformados em lobos uma vez por ano, durante vários dias, e então voltavam à sua forma humana. Ele acrescentou que não está convencido da história, mas os moradores locais juravam que era verdade. Este conto também foi mencionado por Pomponius Mela. No século II AC, o geógrafo grego Pausânias contou a história do rei Licaão da Arcádia, que foi transformado em lobo porque sacrificou uma criança no altar de Zeus Liceu. Na versão da lenda contada por Ovídio em sua obra Metamorfoses, quando Zeus visita Licaão disfarçado de homem comum, Licaão quer testar se ele é realmente um deus.
Para tanto, ele mata um refém molossiano e entrega suas entranhas a Zeus. Enojado, o deus transforma Licaon em um lobo. No entanto, em outros relatos da lenda, como o da biblioteca de Apolodoro, Zeus ataca ele e seus filhos com raios como punição. Pausânias também relata a história de um homem da Arcádia, chamado Damarco de Parrasia, que foi transformado em lobo após provar as entranhas de uma criança humana sacrificada a Zeus. Ele foi restaurado à forma humana 10 anos depois e se tornou um campeão olímpico. Esta história também é contada por Plínio, o Velho, que chama o homem de Demainetus citando Agriopas. Segundo Pausânias, este não foi um acontecimento único, mas sim que homens foram transformados em lobos durante os sacrifícios a Zeus Liceu desde a época de Licaão. Se eles se abstivessem de comer carne humana enquanto eram lobos, seriam restaurados à forma humana 9 anos depois. Mas se não se abstivessem, permaneceriam lobos para sempre. Os primeiros autores cristãos também mencionaram lobisomens. Na obra Cidade de Deus, Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, dá um relato semelhante ao encontrado em Plínio, o Velho. Agostinho explica que é geralmente aceito que, por certos feitiços de bruxa, os homens podem ser transformados em lobos. A metamorfose física também foi mencionada no Capitulatum Episcopi, atribuído ao Concílio de Ancira no século IV, que se tornou o texto doutrinário da Igreja em relação à magia, bruxas e transformações como as dos lobisomens. O Capitulatum Episcopi afirma que quem acredita que qualquer coisa pode ser transformada em outra espécie ou semelhança, exceto pelo próprio Deus, é sem dúvida um infiel. Há evidências de uma crença generalizada em lobisomens na Europa medieval. Esta evidência abrange grande parte do continente, bem como as Ilhas Britânicas. Os lobisomens foram mencionados em códigos legais medievais, como o do rei Canuto II da Dinamarca, cujas ordenações eclesiásticas nos informam que os códigos visam garantir que o lobisomem loucamente audacioso não devaste muito, nem morda muitos dos membros do rebanho espiritual. Relata um boato de que Baja, filho de Simeão e da Bulgária, poderia usar magia para se transformar em lobo. As obras de Agostinho de Hipona tiveram grande influência no desenvolvimento do cristianismo ocidental e foram amplamente lidas pelos clérigos do período medieval. E esses clérigos ocasionalmente discutiam sobre lobisomens em suas obras. Exemplos famosos incluem Veri Volvis of Ossori, de Geraldo de Gales, encontrado em sua Topographica Hibernica, e Otia Imperiala, de Gervase de Tilbury, ambos escritos para o público real. Gervase revela ao leitor que a crença em tais transformações, ele também menciona mulheres que se transformam em gatos e em cobras, foi difundida por toda a Europa. Ele usa a frase quieta de nos contur ao discutir essas metamorfoses, que se traduz como é conhecido. Gervase, que estava escrevendo na Alemanha, também diz ao leitor que a transformação de homens em lobos. Outras evidências da crença generalizada em lobisomens e outras transformações humano-animais podem ser vistas nos ataques teológicos feitos contra tais crenças. As tradições pagãs germânicas associadas a homens-lobos persistiram por mais tempo. Deixa seu like e inscreva em nosso canal do YouTube.